No, we can hear you very well. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande tê-los hoje à tarde aqui conosco. Esse horário é excepcional em função do nosso convidado, também muito especial, Dr. Konstantin Korotkov. Eu já vou apresentá-lo. Eu vou só dar uma passada rápida em algumas questões práticas de datas, tá? Essa live é excepcionalmente às 15h30 com o professor Konstantin Korotkov, sobre Bioenergy e Biofields. Eu vou fazer a tradução do inglês. Caso alguma coisa não fique clara, vocês podem me interromper, de maneira tal que vocês tenham o melhor aproveitamento. Na próxima semana a gente retorna para o horário convencional, né, o nosso horário oficial, que é às 20h30. Então, dando seguimento ao bloco atual que nós estamos tratando sobre o nascimento do eu, nós vamos falar sobre o tema do ciclo biológico e do ciclo psíquico. Eu que vou estar fazendo essa conferência. E aí, mais uma vez, a gente retorna com o professor Konstantin Korotkov no dia 9 de março. A pedido dele foi mudado para essa data, porque ele tem uma viagem internacional. Então, nessa data, às 15h30 também, então vocês anotem aí, nós vamos ter uma segunda live com ele, muito diferenciada sobre essa pesquisa. Ele tem um livro escrito sobre essa pesquisa que ele fez, sobre as misteriosas múmias de Nazca, né, que é uma descoberta arqueológica extremamente importante do século passado, do final do século passado, onde ele aplicou técnicas modernas de comparação de DNA e uma série de coisas que vai compartilhar com a gente sobre a estrutura morfológica, etc., desses, vamos chamar de humanoides, né, porque eles têm característica humana, então ele vai explicar depois para a gente, mas só no dia 9. Hoje nós vamos focar, então, no tema Bioenergy e Biofields. Eu vou parar de compartilhar, então, para poder fazer a apresentação do Dr. Korotkov. Bom, muito bem. O Dr. Konstantin Korotkov, ele é vice-diretor do Instituto Federal de Pesquisa de Cultura Física de São Petersburgo, ligado ao esporte, portanto, né? Ele é professor de Ciência da Computação e Biofísica da Universidade Federal de Tecnologias da Informação, também em São Petersburgo, professor de pesquisa da Academia de Cultura Física de São Petersburgo. Ele é presidente da União Internacional de Bioeletrografia Médica e Aplicada, IUMAB, é uma organização internacional, membro do conselho editorial do Journal of Alternative and Complementary Medicine, que é um jornal bastante renomado na área de práticas integrativas complementares de saúde, como a gente a chama no Brasil, né? Lá fora eles chamam essencialmente de Alternative and Complementary Medicine, CAM, né? E do Journal of Science of Healing Outcomes, também de onde ele é membro editorial. Ele publicou mais de 200 artigos nas principais revistas de física e biologia, possui 17 patentes e invenções biofísicas. Para quem publica, sabe o que é publicar 200 artigos, não é pouca coisa. Ele teve uma carreira brilhante como pesquisador por mais de 30 anos, combinando o método científico rigoroso com uma curiosidade insaciável. Tive algumas oportunidades de encontrá-lo também em jantares, quando ele veio ao Brasil, em algumas visitas, e realmente a curiosidade dele é fantástica sobre tudo, né? Ele conhecia o professor Meneghetti, mas não conhecia a ontopsicologia, né? Eu fiquei sabendo isso numa visita que eu fiz à Rússia. Eu participei de 2 congressos já com ele diretamente. Ele também é um estudioso de filosofia e montanhista, com 25 anos de experiência. Ele me chamou para ir nas montanhas da Geórgia, infelizmente por conta do Covid. I said, Konstantin, that sadly because of COVID, I haven't gone to Georgia mountains with you, but that would be an amazing experience that I don't want to lose. Ele fez palestras, seminários, sessões, treinamentos em mais de 40 países, apresentando trabalhos, workshops. Ele é autor de 9 livros, eu não vou citar todos os livros aqui, mas a grande maioria sobre pesquisas ligadas à bioeletrografia. A linha científica do professor Korotkov é conhecida como eletrofotônica, ou bioeletrografia. O nome mais moderno é eletrofotônica. É baseada numa técnica de visualização de descarga de gás, que ele vai explicar, GDV, que é um avanço feito em cima daquilo que nós conhecemos aqui no Ocidente também como fotografias Kirlian, para a visualização direta em tempo real dos campos de energia humanos. Essa nova tecnologia, como vocês vão ver, ela permite capturar por uma câmera especial a energia física, emocional, mental e espiritual, então ele vai falar de tudo isso, que emana
de cada indivíduo e a partir de cada indivíduo, também das plantas, dos líquidos, de objetos inanimados, né? E a partir disso ele desenvolveu uma técnica de tradução desse modelo de maneira computadorizada. Isso permite que um pesquisador que utilize esse tipo de prática, de tecnologia, eu particularmente utilizei nos 2 doutorados, tanto na psicologia quanto na engenharia elétrica da Unicamp, e o cliente, né, pesquisador e o cliente vejam certos desequilíbrios que podem estar influenciando o bem-estar de um indivíduo, facilitando muito o diagnóstico de uma causa, né? Então é um instrumento de diagnose, não de diagnóstico, né? Então ele ajuda no diagnóstico, mostrando a área do corpo e os sistemas orgânicos que estão envolvidos nesse desequilíbrio metabólico. Um dos maiores benefícios até agora dessa prática é a capacidade de fazer medições em tempo real, uma variedade de tratamentos, né, onde ele é utilizado, para doenças como câncer e também para determinar qual é o caminho mais adequado para aquele cliente. Isso tudo de uma forma não invasiva, como a gente vai ver. As incríveis implicações dessa tecnologia vão muito além do diagnóstico, como a gente vai ver, né? Tratamento, entendimento de condições físicas, emocionais, mentais. Então, tem aplicações em medicina, na psicologia, terapia com som, biofísica, genética, ciência forense, agricultura, ecologia e muitos outros campos. Elas estão apenas começando, né? Então, é óbvio que, como todo grande iniciador, Constantin também enfrentou muitos céticos, né? Mas acredito que hoje ele vai apresentar para a gente muitos desses fantásticos resultados. Essa técnica, então, que é chamada de Electrophotonic Imaging, API, GDV, Gas Discharge Visualization, ela é aceita hoje pelo Ministério da Saúde da Rússia como uma tecnologia certificada na Europa. Tem mais de 1.000 médicos e profissionais, pesquisadores que se beneficiam do uso dessa tecnologia em todo o mundo. E mais de 150 artigos já foram publicados sobre GDV em diferentes países. Eu, inclusive, já publiquei um desses artigos. Então, second, ladies and gentlemen, I present to you my dearest friend, and I thank you very much for this time that you're going to share with us, Korotkov. Sincerely, Dr. Konstantin Korotkov. Okay, Erikas, thank you so much for this. And I'm really happy to see you, to see other friends as well. And this time we're doing this by Zoom, but I hope one day we'll be able to meet together. Obrigado a todos vocês, obrigado, estou aqui vendo alguns colegas que eu já conheço. Dessa vez nós estamos aqui nos encontrando por meio do Zoom, mas eu espero que numa próxima ocasião a gente possa se encontrar presencialmente. And today, as you've told, we will discuss about fields, about bioenergy, and of course I want to present it from scientific point of view. Bom, hoje, como já foi dito, nós vamos falar sobre os biocampos, a bioenergia, e é claro, nós vamos falar desses temas sobre uma perspectiva científica. So let's move to my presentation. Vou utilizar uma apresentação. Yes, okay. So fields, energy and life. Campos, energia e vida. So this is our main idea about stage of human development before the 21st century. Então, aqui esse quadro resume um pouco da nossa ideia sobre o desenvolvimento da humanidade antes e durante o século passado, até o século 21. After this year, it will be a little bit different. Após esses anos, as coisas serão um pouco diferentes. Foram um pouco diferentes. Of the future, it's a person with a chip in the brain, a battery and a mask on the face that cannot be removed. A pessoa do futuro, ela poderá vir a ser uma pessoa com um chip no cérebro, uma bateria ligada às suas costas e uma máscara no rosto que ela não consegue remover. But I'm sure that we'll be able to survive even in this station. Mas eu tenho certeza que o ser humano vai sobreviver, apesar de tudo isso. So let's first of all discuss what does it mean fields. Bom, antes de tudo, vamos discutir sobre o que significa em campos. In principle, this idea was first presented by genius of the old times, Isaac Newton.
A ideia inicial foi apresentada por um dos grandes gênios da humanidade, Isaac Newton. He was a great scientist, great philosopher, and he was the first to came to idea that interactions may come without distance. Ele foi um grande filósofo, um grande cientista, e ele foi o primeiro físico a chegar à ideia de que as coisas poderiam mover-se à distância. And he came to idea of universal gravitation. E ele chegou até a ideia da gravitação universal. So he told that between any two objects, there are force. Então, entre dois objetos existem forças. And it doesn't depend on the size or on the distance. E não depende do tamanho ou da distância entre esses objetos. We have this force, gravitational force with our Earth. Então, nós temos essa força gravitacional aqui indicada por essa seta. We have force between us and the moon. Nós temos uma força entre nós e a Lua. Same as moon and Earth, they influence any other subject that we have on our Earth and in the universe. E também entre a Lua e a maçã, qualquer outros objetos que nós conheçamos no universo. So we can imagine in 18th century, this idea that we can influence each other without distance was absolutely unique. Então vocês podem imaginar que no século XVIII, uma ideia como essa de que as coisas pudessem ocasionar uma influência à distância era absolutamente única. And for Newton, took many decades to allow to believe him. E foram muitas décadas até que as pessoas pudessem acreditar em Isaac Newton. And Newton even created formula for this equation. E Newton até criou fórmulas para representar essas forças. But you can imagine, even now, many people, many scientists don't believe that it's possible interaction without distance. E vocês podem entender que até hoje há muitos cientistas que não aceitam a interação à distância. When we talk about consciousness influence without distance, now the scientist is totally crazy. Então, quando nós falamos hoje sobre uma influência baseada na consciência à distância, a gente cai completamente em descrédito, exatamente como aconteceu com Isaac Newton. But they accept this idea of Isaac Newton. Mas com o tempo eles aceitaram as ideias de Isaac Newton. And this idea was proven only more than 100 years later, because in 1800, British scientist Cavendish measured gravitational forces between human scale objects. Então não foi em menos do que 100 anos que efetivamente surgiram as evidências experimentais que confirmaram toda a teoria de Newton, com Cavendish, que era um pesquisador inglês, que mediu finalmente forças entre objetos de escala humana, 100 anos depois. So, in cosmos, in the universe, between any subject, there are fields. Portanto, entre todos os sujeitos e todas as coisas do universo existem campos. And fields, those are areas where we have some forces. E os campos são como áreas em que a cada ponto dessa área corresponde uma força. And we know that on our Earth, the gravitational field is quite strong. Nós sabemos que aqui na Terra o campo gravitacional é suficientemente forte. And without gravitational force, life on the Earth would have been impossible. E que sem a força da gravidade, a vida no planeta Terra teria sido impossível. And even we wouldn't have air, because air would evaporate in space. Principalmente porque nós não teríamos ar, né? O ar ele fica ao redor da Terra em função da força da gravidade. So, the question is: gravity the same over the surface of the Earth?
Então aqui vem uma pergunta. A gravidade é a mesma em toda a superfície da Terra? No. We have the map of different gravitational forces. Não, ela não é idêntica. A gente tem um mapa das forças gravitacionais representadas nessa imagem. For example, in India, in the coast of India, it's the lowest gravitational field. Então, por exemplo, na Índia, o campo gravitacional ele é o menor, é o mais baixo. But in South Pacific Ocean, those are highest gravitational force. Mas no Oceano Pacífico, no sul, a gravidade atinge os seus níveis máximos. And still, for the modern science, it's absolutely unknown why is it so. Na ciência realmente é desconhecido a causa, o porquê dessas diferenças gravitacionais. So we need to understand modern science, it is developing field. It's not established field. Mais do que o aspecto científico, o que a gente tem que entender aqui é que é um campo dinâmico e em desenvolvimento. And we have modern approach to science, so named paradigm. E nós temos muitos materiais sobre isso, né? Então existe já um paradigma. But this paradigm should change all the time. Mas esse paradigma ao qual nós somos ligados é um paradigma que precisa mudar. And all together with Eric, with other scientists, we try to change this scientific paradigm. E juntos, unidos, inclusa as pesquisas que o Érico fez com Pissolato, entre tantos outros, nós tentamos mudar esses paradigmas dogmáticos da ciência. Next genius who moved forward all our civilization was James Maxwell. O próximo gênio que efetivamente moveu toda a humanidade foi James Maxwell. Because he presented in 1864, he presented his theory where he combined electricity, magnetism and light. Quando ele apresentou em 1864 uma proposta que combinava a energia elétrica, o campo magnético e a luz. So he demonstrated that it's all same different parts of one and the same effect. E ele demonstrou que efetivamente eram apenas partes distintas de um mesmo fenômeno, aspectos distintos de um mesmo fenômeno. So, idea of fields entered physics due to Maxwell in 19th century. Então a ideia de campos ela entrou definitivamente para a ciência a partir do século XIX. So, any object in the universe, including ourselves, creates some disturbance in space. Então, quaisquer objetos existentes, eles criam distúrbios invisíveis no espaço ao seu redor. So, we are interacting with these fields, with each other. Então, nós estamos interagindo por meio desses campos, também entre nós. And Einstein, next genius, demonstrated that all the space are not just empty space, but it's like a multi-dimensional space with many gravitational holes, gravitational peaks, and we are just at some part of this great system. E depois o gênio de Einstein, que também demonstra que o universo não é um vazio, mas que ele é todo preenchido por esses campos e que tem diferentes intensidades, por exemplo, lugares onde não há gravidade, lugares com uma gravidade muito elevada, que são estruturas multidimensionais. So, and of course, with the idea of fields, it is very closely related to the idea of energy. E sim, muito ligada à ideia de campos, está a ideia o conceito de energia. So, if we tell that field, it's area of space where we have some force. Então, se a gente considera que o campo é uma área, um espaço onde atua uma determinada força, then we can tell that this area of space when we have energy.
Então, nós podemos dizer que nessa área, o espaço, nós temos energia. And again, Albert Einstein, he proposed that everything is energy. E, novamente, aqui com Einstein, ele propõe que tudo possa ser traduzido como energia, entendido como energia. And he told, this is not philosophy, this is physics. E que essa constatação não é uma constatação filosófica, mas que isso é física. And after him, this idea was by many top-level scientists, for example, like Carlo Rubbia, one of the greatest physicists of the 20th century. E essa ideia foi confirmada e reconfirmada por muitos grandes cientistas, alguns prêmios Nobel, como Carlo Rubbia, que ganhou o prêmio em 1984. And he told, less than 1 billion of the universe is matter. The rest is energy and information. Que afirma, e aqui tem muita coisa para afirmar sobre isso, mas, de fato, menos do que 1 bilionésimo do universo é aquilo que nós chamamos de massa. Todo o resto é energia e informação. So pay attention, energy and information. Então, prestem atenção, energia e informação. So, universe filled with energy and filled with a lot of information. Então, o universo é preenchido com energia e informação. And what is energy? Mas o que é energia? Energy is general quantitative measure of any type of movement, activity, and the interaction of all types of matter. Então, energia é uma medida quantitativa geral de qualquer tipo de movimento, atividade e a interação entre todos os tipos de matéria. Energy in nature does not come from nothing and doesn't disappear. It only Ela não vem one type to another. Então, a energia na natureza, ela não vem do nada e ela não desaparece no nada, né? Ela pode apenas ser transformada de uma forma em outra forma. And the concept of energy binds together all natural phenomena. Ademais, é importante dizer que o conceito de energia, ele liga, ele vincula, coloca juntos todos os fenômenos naturais. It means that in physics, from the notion of energy, we can derive any other physical notions, like movement, like speed, like force, and all others. Então, isso significa que, por exemplo, em física, a partir do conceito de energia, bem compreendido esse conceito, nós derivamos o conceito de movimento, movimento de força e assim sucessivamente. Velocidade. And energy is the capacity to change a physical system. Energia é também entendida como a capacidade de mudar um sistema físico. So energy is the medium for the organization and transformation of information and structure. Então, conclusivamente, a energia é um meio para a organização e a transformação da informação e da estrutura. So we have different types of energy. Temos diferentes tipos de energia. To move any subject up to the hill, we need to apply force. We need to apply energy. Então, para mover, por exemplo, um objeto até o topo da montanha, nós precisamos de aplicar uma certa quantidade de energia. It's so named kinetic energy. É chamada de energia cinética. And when we move up and up, à medida que a gente move cada vez mais alto, we still need to apply this energy. Ainda precisamos aplicar essa energia. And when this subject comes to some hill, it possesses some potential energy. Então, quando ele atinge um pico de uma montanha, ele adquire aquilo que é chamado de energia potencial. And when it comes back, it has some energy difference. E quando ele retorna, ele pode conter alguma diferença de energia. So this person has a lot of potential energy because he's up above the hill. Então essa pessoa aqui tem
um monte de energia potencial, né? Porque ele está numa posição ali que tem bastante altitude. And if he is not lucky, then this potential energy will be transformed to kinetic energy. E se ele não tiver sorte, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética. Of his flight, and he will be able to fly, but not long. E tirar a sua vida, a menos que ele seja capaz de voar. But not long. So, chemical energy is made of the kinetic energy of the movement of electrons and electrical energy of the interaction of electrons. Energia química, aqui nós estamos entrando num outro tipo de energia, né? Ela é feita a partir da energia cinética, ou seja, a partir do movimento dos elétrons e da energia elétrica da interação desses elétrons. So again, the basis of all chemistry, this is energy. Novamente, a base de toda a química é energia. And energy is in everything, in every subject, in every second around ourselves. Energia está em absolutamente tudo, em cada sujeito, em cada coisa, em torno de nós. And together with energy, we are using the notion of entropy. Além do conceito de energia, vai ser importante aqui nessa conferência o conceito de entropia. Because entropy is a measure of chaos. A entropia é uma medida do caos, da desordem. And in a closed system, entropy may only increase. E em algum sistema, um sistema que seja fechado, a entropia pode apenas aumentar. So, ordered subject has much lower entropy than disordered. Então, uma situação ordenada tem uma entropia menor do que numa situação desordenada. And if you leave your room unattended, and mostly if there are a child, then entropy will increase by itself. Então, se você deixar também o seu filho sozinho por muito tempo, a energia vai aumentar, a entropia vai aumentar por ela mesma. So all our life, it's a fight against entropy. Então, toda a nossa vida é uma espécie de luta contra a entropia. And all Earth's life, it's a fight against entropy. Então, toda a vida, ela mesma, pode ser entendida como essa luta contra a entropia. And the lower the entropy, the more ordered the process. Quanto menor a entropia, mais ordenado é aquele corpo. And of course, this idea that entropy may only increase brought great scientist William Thomson, Lord Kelvin, to the idea that universe should die. E essa ideia de que a entropia poderia apenas aumentar foi a ideia que levou Lord Kelvin, né, um importante cientista inglês, a afirmar que o universo iria um dia morrer. Because increase of entropy, it's increase of temperature. Porque o aumento da entropia seria o aumento da temperatura. For example, when we had COVID this year, we increased our entropy. Por exemplo, quando aconteceu o evento do Covid, esse ano nós tivemos um incremento da entropia. And when we are healthy, we decrease our entropy. E quando nós nos tornamos saudáveis novamente, a gente diminui a nossa entropia. So Lord Kelvin came to the idea that universe should be overheated. Então, o Lord Kelvin chegou à conclusão de que o universo deveria chegar a uma espécie de sobretemperatura, sobreaquecimento. It should die in quite a short time. E que deveria morrer num tempo relativamente curto. So he came to this idea in mid-19th century. E ele chegou nessa ideia mais ou menos na metade do século XIX. And it takes science practically 100 years to opposite this idea, to prove that it's wrong. E demorou cerca de 100 anos para que a ciência pudesse se opor a essa ideia de Lord Kelvin. So this proof that it's wrong was proposed by Ilya Prigozhin. Essa ideia de que Kelvin estava equivocado veio do cientista belga Ilya Prigogine.
a Belgian scientist who got Nobel Prize for his work on so-named dissipative structures. Que pesquisou, né? Ele ganhou o prêmio Nobel e ele é notório pelo seu trabalho em estruturas dissipativas. So he created non-equilibrium thermodynamics. Ele criou uma termodinâmica de um novo tipo, que seria uma termodinâmica de não equilíbrio. So he demonstrated that from the chaos, chemical systems may create. From chaos, a chemical system can create order. Então ele demonstrou que a partir do caos, um sistema químico pode produzir ordem. So he proposed the idea that we operate with entropy. Ele criou a ideia então de que nós somos operadores de entropia. Because we are open systems. Porque somos sistemas abertos, não fechados. And we interact with the environment, we interact with the universe, and this way we process entropy through our body. E por sermos sistemas abertos, nós interagimos uns com os outros, com o universo, e assim a gente reduz a entropia dos nossos corpos. And it is related to all life on the earth. Isso também pode ser levado para toda a vida na Terra. Vale a mesma regra. So we need to understand that nature exists only as open system. Então a gente precisa entender que a natureza ela existe apenas como sistemas abertos, não como sistema fechado. And we, as part of nature, we always exchange energy and information with the environment. E como parte da natureza, nós todos trocamos energia e informação com o resto do universo ao nosso redor. And we work against entropy with all our physical system and our brain, our consciousness. E nós produzimos, aumentamos ou diminuímos a entropia no nosso corpo, no nosso cérebro, etc. E na nossa consciência. So, and he created one of the many people who created so-named chaos theory and ideas like bifurcational points, non-linearity, attractors, and so on. Então, o Prigogine é talvez a pessoa mais famosa dentro da teoria do caos, e ele propôs uma série de conceitos, como sistemas que se auto-organizam, sistemas complexos e não linearidade, entre outros termos importantes nessa linha de pensamento. In our European science, it was several key points related to fields and to energy. E dentro dessa teoria tem alguns pontos que são muito críticos e ligados à ideia de campos. First, of course, it was Newtonian physics. Então, a primeira questão é que ele afirma que a física newtoniana. Next great step was quantum mechanics. Próximo grande passo seria a física quântica. Next was general relativity by Einstein. Depois disso veio a relatividade geral de Albert Einstein. And finally, the recognition of idea of indeterminism in the study of unstable systems. E finalmente o reconhecimento do indeterminismo no estudo de sistemas instáveis. It means that life is unpredictable. Isso significa que a vida é imprevisível. You never know what would come from any action. Você nunca saberia o que decorre a partir de uma ação. Now it seems to be maybe trivial idea, but this idea was introduced into physics only in mid-20th century. Essa ideia parece um tanto quanto óbvia, no entanto, ela só foi introduzida e aceita na física a partir da metade do século XX. And this idea was proven by ideas bifurcational points. E essa ideia foi comprovada a partir da ideia dos pontos de bifurcação. So in all your life,
you have moments where you need to decide whether to go this way or that way. Então, há momentos na sua vida em que você precisa decidir se você vai para um lado ou se você vai para o outro lado. You need to decide whether you go to study to engineer or to go to study as, for example, poet or writer. Por exemplo, você vai estudar engenharia ou poesia. Or you need to marry this man or that man. Ou se você vai casar este ou aquele homem. Or live in this place or move to another city. Ou se você vai viver naquele lugar ou numa outra cidade. And every bifurcational point like this move you to absolutely new direction in your life. E a cada ponto de bifurcação, você é levado para um ponto absolutamente novo da sua vida. And many people understand, would I make my decision in another way? 20 years ago, it would have been absolutely different life. Muitas pessoas pensam, se eu tivesse decidido diferente há 20 anos atrás, a minha vida teria sido totalmente diferente. And in many fairy tales, many legends, it's very well presented. You go to the right, you meet your enemies, but you can reach some wealth. You go to the left, it will be very easy, but you will be poor. Então, por exemplo, há muitas lendas e muitas histórias populares, crenças, etc. Essas lendas que contam, por exemplo, se você for por uma direção, vai ser tudo muito difícil, mas você pode encontrar, por exemplo, a riqueza. Do outro lado, vai ser muito fácil, mas você vai encontrar a pobreza e assim sucessivamente. So now the question is, what is matter? Uma outra questão aqui que está ligada ao nosso tema é o que é a matéria. Matter is energy that has been condensed to hold a pattern. A matéria é a energia que se tornou condensada o suficiente para se conter, segurar um padrão. Einstein demonstrated that this relationship is literally true. E o Einstein foi um cientista que demonstrou que essa relação é literalmente verdadeira. He created this equation: energy is equal to mass to the speed of light. Então ele criou essa equação que é famosíssima, né? Que diz que é a relação entre energia e massa. A energia é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. So it means that it takes enormous amount of energy to hold a persistent pattern. Significa que é necessário uma quantidade enorme de energia para conter um padrão persistente. And we know that, for example, atomic or nuclear blast is the best proof of this relation. Little mass creates tremendous amount of energy. E nós conhecemos, a partir das explosões atômicas, um exemplo muito real, né, muito concreto dessa relação, onde uma pequena quantidade de massa contida na bomba gera um tremendo deslocamento de energia. And of course, now we can use nuclear power in peaceful means for creating energy, electrical energy. E atualmente também conhecemos as estações de geração de energia nuclear, que é uma aplicação pacífica da energia nuclear. Because energy is the basis of any civilization. Porque a energia é a base de toda civilização. For example, if you fly maybe 40 years ago or 50 years ago, like I did, then you see practically darkness at night. Então, por exemplo, se você viajava, como eu viajei há 40, 50 anos atrás de avião, você via simplesmente grandes regiões escuras quando você viajava à noite. Because even in the biggest city, they turn off lights in the particular time at night. Porque até mesmo nas grandes cidades as luzes eram desligadas num determinado horário da noite. Now you fly through Europe, you fly through many countries, and you see light all the night. E agora, quando você viaja à noite, não importa o horário, você vai ver nas grandes cidades na Europa, Estados Unidos,
a América do Sul, você vai ver grandes regiões iluminadas. But of course, for this, we need a lot of energy. Mas é claro que para isso a gente precisa de muita energia. Nuclear energy is very popular now. You see, in many countries, there are many nuclear reactors, and the highest amount of energy produced is in France, 76% from all electric energy. Essa forma de energia é cada vez mais aceita e percentualmente a maior proporção de energia nuclear é produzida na França em relação ao total de energia consumida no país. 76% é produzido a partir de reatores nucleares. And of course, if we don't take into account some possible catastrophes, it's quite clean energy. E é claro que se a gente não leva em consideração algumas possíveis catástrofes, é uma forma de energia bastante limpa. But there are problem of nuclear waste. Mas existe o problema de que elas são baseadas na força do núcleo, né? So that is why all the time modern civilization look for different types of energy. Então é por isso que cada vez mais a civilização procura por diferentes tipos de energia. And the most important, those are using energy of our environment. E as mais importantes utilizam energia a partir do nosso ambiente. And this is solar panels, this is wind panels. Então são painéis solares, são painéis de vento, né? Esses cataventos que capturam, transformam energia elétrica. This allows to create even eco-city e eco-transport. Essas formas de energia permitem criar cidades, ecocidades e transportes também ecológicos. And now electrical cars using your own energy for movement in the city. This is more and more popular. E cada vez mais populares os veículos elétricos, bicicletas que também têm uma carga elétrica que impulsiona e assim sucessivamente. Of course, it's not so easy. Não é tão fácil, é claro. For example, this year, just recently in Texas, big part of their electrical energy came from solar panels. Então, por exemplo, no Texas, só o ano passado é que a energia solar atingiu um determinado patamar relevante do total de energia consumida. And absolutely unusually, they had big snowfall in Texas. E de uma forma completamente não usual, eles tiveram tempestades de neve no Texas, que é um lugar desértico, né? And all panels, solar panels, was covered with snow, and of course, they didn't produce energy. E aí é claro que todos esses painéis ficaram cobertos por neve, e aí foi um grande problema, né? Porque eles não pararam de produzir energia. And they had even to stop Samsung plants because it was not enough energy to support production. E aí a fábrica da Samsung lá no Texas teve que parar porque não havia energia suficiente para alimentar a fábrica. But still we know that it will be the future. Mas ainda assim a gente sabe que esse é o futuro. So, what is human energy or bioenergy? Bom, agora finalmente, o que é a energia humana ou bioenergia? We are based, or we understand that we use chemical energy. Nós sabemos que utilizamos energia química que vem dos alimentos. First of all, carbohydrates, fats, some other elements. Carboidratos, gorduras, outros elementos. We produce heat. Produzimos calor. Due to our metabolism. Devido ao nosso metabolismo. We produce chemical waste. Produzimos alguns lixos, né? First of all, carbon dioxide with our breathing and water. Então, tipicamente, esse lixo químico ele é formado por dióxido de carbono, né, o CO2, e também por água. And we use so-named body energy currency, adenosine triphosphate. Então, a gente usa a famosa moeda energética do nosso corpo, que é ATP, ou adenosina trifosfato. But the source of this energy, it is sun. Mas a fonte primária de toda essa energia é o Sol. So the only source of
energy on the Earth, it is sun. Então, a única fonte verdadeira de energia que nós temos é o Sol. And we have system that allows to transform sun energy directly into matter. E nós temos um sistema que transforma essa energia solar, aqui nós estamos falando de bioenergia, tá, gente? Então, que transforma essa energia solar diretamente dentro das estruturas biológicas. Yeah, so it is, those systems use sun, light, they use oxygen and water, and they produce big amount of matter. E esse sistema, ele utiliza a energia do sol, oxigênio, água, e ele produz uma grande quantidade de matéria. And we understand this is all vegetation. It's all plants, forests, vegetables, all vegetation. System of this transformation. E aí estão classificadas todos os vegetais que existem, né? As árvores, as florestas, as algas do mar e assim vai. Then animals, they eat some grass. They produce, again, some amount of fat, amount of meat. Então, novamente, aqui nós temos dentro desse ciclo, de uma maneira simples, os animais se alimentam desses primeiros elementos, né, que são as plantas, e assim eles produzem a própria carne e também alguns dejetos. We can consume both vegetations and meat. Os seres humanos, em particular, podem consumir tanto vegetais quanto também carnes. But we use all this food only to feed our bacteria. Mas a gente utiliza toda essa energia apenas para alimentar as nossas bactérias. Our microbiome in our colon. O nosso microbioma no cólon, né? No nosso intestino. And if our bacteria are happy, e se as nossas bactérias estão felizes, then they provide something useful for us. Eles vão prover alguma coisa útil para nós. They produce different minerals, different vitamins, and most important, they produce electrons. Então, eles vão produzir algumas vitaminas, alguns minerais, mas muito mais importante que isso, eles vão produzir também elétrons livres. Then we consume electrons in every cell of our body. Nós consumimos, então, esses elétrons no interior do nosso corpo. We use water and oxygen and produce adenosine triphosphate. Onde a gente consome água e a gente transforma a adenosina trifosfato, a gente transforma a adenosina difosfato em adenosina trifosfato. And we have this process in every cell of our body. E nós temos esse processo em absolutamente todas as células do nosso corpo. So, we make this in so-named mitochondrias. Nós realizamos essa tarefa numa organela chamada mitocôndrias. So we eat electrons and protons. Então comemos, num sentido figurado, elétrons e prótons. And in every mitochondria, it's a source, it's storage of energy. E a mitocôndria é uma espécie de recurso, de reserva de energia. In every cell, we have many mitochondria, not only one. Em cada célula nós temos algumas mitocôndrias, não apenas uma. The highest amount of mitochondria we have in our brain. O maior número de mitocôndrias nós temos no cérebro. So it means that we have big reserve of energy in our body. Isso significa que nós temos então uma grande reserva de energia no nosso corpo. And when we need to make some work, physical energy, we send energy to muscles. Então, quando nós precisamos realizar alguma atividade física, nós enviamos energia para os nossos músculos. When we need to think, we send energy to our brain. Então, quando a gente precisa pensar, a gente envia mais energia para o cérebro. When we make laugh, we send energy to other parts of the body.
E quando a gente faz amor, a gente envia energia para muitas partes do corpo. So that's we can redistribute energy to different parts of the body. Então nós podemos distribuir energia em diversas partes do corpo. And so we are based on light. Então a vida, né, nós nos baseamos na luz, on air, no ar and water. E na água. So this is three main, the only necessary for life: light, air, and water. Então isso é o que é necessário para a vida como a gente conhece nesse planeta: luz, ar e água. So we all children of the sun. Então somos todos crianças ou filhos do sol, vivendo da luz do mundo. And we ourselves emit light. E nós mesmos somos emissores também de luz. So, and this is related to the idea of biofield. É isso que nos levou à ideia de um biocampo, o biofield. Because light, it's a part of the field. It's a type of field. Porque a luz é um tipo de campo. So we can tell that biofield or human energy field, it's a complex of fields and emanations radiated by the body due to the internal activity and interaction with the environment. Então aqui nós podemos chegar nessa definição de que esse campo biológico, o biofield, o campo da energia humana, é um complexo de campos e emanações radiadas pelo corpo devido à atividade interna e à interação com o ambiente. And we can measure different parameters of our electrical activity, like electrocardiogram, electromyogram, electroencephalogram, and this is all representations of different fields. E nós podemos medir diversas representações desse campo, por exemplo, na área elétrica, o eletrocardiograma, o eletromiograma, que é dos músculos, né, e o eletroencefalograma do cérebro. And we emit photons in a wide spectrum range. Nós também emitimos fótons numa amplitude bastante ampla do espectro. We smell, we emit molecules. Nós cheiramos, né? Nós temos um cheiro, então nós também emitimos moléculas. So this is part of our field, in particular electromagnetic field. Esse aqui, por exemplo, é uma representação gráfica do campo eletromagnético do coração. And there are many organisms that are using this type of field in their everyday activity. Então, há também diversos organismos que utilizam, que possuem órgãos eletromagnéticos, né? Que utilizam estruturas eletromagnéticas dentro da sua vida. And for example, different bats, they use fields, ultrasound fields, for interaction with the environment. Então, por exemplo, os morcegos, eles utilizam campos de ultrassom para interagir com o ambiente. Same as dolphins. Mesma coisa com os golfinhos. And with BioWell, we are measuring photons, which represent some features of the biological field. E com esse instrumento, que se chama BioWell, né, nós estamos medindo fótons que representam algumas características do campo biológico. So this first was found by John Lichtenberg. Então, essa imagem representa um dos achados do Lichtenberg, né, que foi o primeiro que identificou essas figuras. And this is a part of universal electrical energy. Isso é uma parte daquilo que a gente pode considerar como energia elétrica dentro do universo. So it was very well known, like the lights of Saint Elm. Também conhecidos, por exemplo, nas antigas embarcações como luzes de Santelmo. And Nikola Tesla
he created many special devices to use this type of energy. E também o Nikola Tesla, que desenvolveu diversos dispositivos para utilizar esse tipo de energia. So now we can see how we emit this light. Então, atualmente é possível ver como nós emitimos essa luz. And this is dynamic process. Esse é um processo dinâmico. So we have some stable parameters, but at the same time, it's ever changing process. Então, nós temos, de fato, alguns parâmetros que podem ser relativamente estáveis, mas a gente tem muitos aspectos que ficam mutando. We understand the physics of this process, and it's very well published. A gente entende a física desse processo, ela é super bem publicada. So we know very well how it works. Sabemos muito bem como ela funciona. So it was, of course, short presentation of our technology. Essa foi uma curta apresentação dessa tecnologia BioWell, né, que é desenvolvida pela empresa do Korotkov. And now you have one book of mine in Portuguese. Já existe um primeiro livro dele em português. The Energy of Life. The Energy of Life. Yes. A energia da vida. And of course, all our analysis based on Oriental ideas of energy. É claro que muitas das nossas análises são baseadas também nas ideias orientais da energia. We are taking energy from hands, and of course, it's related to meridians because every finger of our hand related to particular meridians.
Então, nós fazemos a coleta de dados a partir da emissão de luz da ponta de cada dedo, e a ponta de cada dedo, não sei se todos aqui são familiarizados, mas estão ligadas, então, a um percurso que é chamado de meridiano. And if we have full active meridian, we have a lot of light, complex light. Então, se a gente tem uma atividade completa, repleta ali, adequada, a gente tem uma luz cheia dentro dessa coleta de dados. If we have empty meridian, we have very empty image. Então, se a gente tem um meridiano vazio, por assim dizer, ou seja, com pouca energia, a gente vai ter uma fotografia também com bastante falhas e buracos. And we're using fingers because those are most important, most sensitive part of our body. Estamos utilizando também os dedos, né, para fazer essa coleta de dados, que são considerados uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Our fingers is directly related to brain. Nossos dedos são ligados diretamente também ao cérebro. And one of the proof that dermatoglyphic analysis, fingerprints, those are the best indication of your individuality. E também uma análise dermatoglífica, né, que é a análise dessas figuras que nós temos nos dedos, elas resultam também numa análise de características de personalidade bastante precisa. So there are no two people on our planet that have same fingerprints. Então, não existem duas pessoas no nosso planeta com a mesma marca digital da ponta dos dedos. Because our brain is different. Isso porque os nossos cérebros são distintos. And there are bases of different therapy with hands, for example, Sujok therapy. Então, existem também terapias orientais, como a Sujok, que é toda baseada em pontos da mão. We are measuring all 10 fingers of the body. Nós medimos os 10 dedos das mãos. And we have this map that gives us correlation between different fingers and organs and systems. E temos, então, esse mapeamento entre os diferentes dedos e as regiões da fotografia, representando diferentes partes também do corpo. And we have many different programs. Temos muitos programas de análise dessas informações. And we are dependent on, first of all, on oxygen that we consume. Em primeiro lugar, nós dependemos então do oxigênio, né? A nossa vida depende do oxigênio que nós consumimos. And now this COVID situation demonstrated that this is one of the key elements of life and health. E toda essa situação pandêmica do Covid demonstra que o oxigênio, de fato, a respiração é um dos aspectos mais importantes da vida. And 20% of the total oxygen and blood in the body consumed by the brain. E 20% de todo o consumo de oxigênio ocorre no cérebro. So we can tell that we eat oxygen and we eat glucose. Então, aqui nessa figura, a gente pode brincar que nós comemos oxigênio e diversas formas de glicose, né? Ele tem um cérebro, né? And by bilateral breathing test, you can easily demonstrate the effect of good breathing. Existe um dos testes dentro do equipamento, esse teste de respiração, em que é possível, então, ver claramente a resposta diferencial que o organismo apresenta a partir de uma respiração adequada. And of course, you need to make breathing exercises and you need to make it somewhere in good environment. É claro que é importante fazer algum tipo de exercício, né? E que isso, preferencialmente, seja feito num local adequado na natureza. Another important topic is also circadian rhythm of life. Um outro aspecto importante são os ritmos circadianos. It means change of our energy, of our hormones, in particular cortisol level, during the day. Que implicam também uma variação, uma oscilação de determinados níveis, por exemplo, do cortisol, ao longo do dia. And again, you can detect it by biowell. E também você pode fazer a detecção
desse ciclo utilizando esse equipamento que é o BioWell. And you know that now we have very interesting program that allows you to follow up your rhythm during day by day and to have this curve. Nós temos também um programa muito interessante que permite você acompanhar o seu ritmo metabólico numa curva dia a dia. And you can see transformation of your energy day by day, and this allows you to understand what is good for you and what is bad. E você também consegue acompanhar essa transformação da energia. E é claro, se você faz uma autoanálise, você vai conseguir correlacionar com aquilo que pode ter te feito bem ou mal. Because we know that strong energy field is the best protection against any intrusion, any virus. Porque a gente sabe que um campo, um biofield forte, ele vai ser a melhor proteção que se pode ter contra qualquer tipo de doença, vírus, etc. So if you have strong field, you are not afraid of any COVID. Então, se você tem um campo forte, um biocampo forte, você não vai ter medo de nenhum COVID. And of course, we can talk about the field of consciousness. E é claro que aqui também cabe uma palavra sobre o campo da consciência. Because the field is omnipresent. Porque uma vez que o campo é onipresente, conecta tudo no universo. That the field has no boundaries. Então ele é onipresente, ele não possui fronteiras. And I've told you, remember, that it was proven by Newton in the 18th century, so 300 years ago. E eu contei para vocês que isso foi demonstrado a primeira vez por Newton há mais de 200 anos atrás. So it means that our consciousness has no boundaries. Isso significa, na base, que a nossa consciência também não possui fronteiras. And that's why with Eric, with his colleagues and many other colleagues in the world, we are deeply involved in this process of studying this consciousness. E esse aqui é um exemplo de pesquisas como que nós realizamos na Unicamp, eu, o Solato, outros tantos colegas que têm feito pesquisas sobre consciência, né, em muitas partes do mundo. Korotkov, just a second. We are going to have in a few weeks, the beginning of April, a live with that Indian scientist, Anirban Brandyopathy. He discovered the microtubules inside the brain, inside the neurons, and he's gonna speak to us about consciousness. I'll record that and I'll send you, just to reinforce the point. Yes, thank you. Okay. Thank you. Obligatory. So because this is idea of consciousness, study of consciousness as a field, it's attracts attention worldwide. Now it's a hot topic in worldwide science. Então, esse campo da pesquisa sobre a consciência é um dos mais elevados, considerados mais difíceis hoje na ciência em todo o mundo. And informational field is the field of consciousness connected to the informational field of the universe. E os campos de informação, que aqui estão sendo definidos como um campo da consciência conectado com o campo informacional do universo. So let us see a little movie about this topic. Vamos ver um pequeno vídeo sobre isso. Can humans find a time when they will allow space for what they don't believe is possible? For 300 years, science has asked the question, is there a field of energy that connects everything? Há mais de 300 anos a ciência pergunta se tem um campo de energia que conecta tudo. Someday, there will be inventions in physics, and when they do, you'll see that consciousness is energy. Vocês vão ver que a consciência é energia um dia por meio da própria física. Can be measured. We have hundreds of thousands of molecules. They can exchange vibrations all over around the field. This is chemistry, but it's a kind of dancing chemistry.
In consciousness, we can communicate and perceive anywhere throughout the entire universe. Energy increased dramatically. Distance does not matter. The field is the origin of everything. What is a thought? Thought is a particle of light. We can measure it. Our thoughts are broadcast to the field. What happens in one part of the field influences other parts of the field in the same instant. And this is deeply profound. So this is except of the beautiful movie, The One Field, that now is presenting in many different countries. Então, isso era um trailer de apresentação do filme The One Field, onde figuram diversos pesquisadores, cientistas, Bruce Lipton, Lee Carroll, tem bastante gente aqui famosa, Konstantin Korotkov também, Krishna Madapa, tantas pessoas também do Oriente, né? Tá ali, ó, Jayant Paturi, e que hoje está presente, é possível assistir em diversas línguas. So we can see images of the biofield, measuring the energy of a person, and we can create the energy of the environment. Então, nós podemos ver a imagem desse biocampo, medindo a bioenergia de uma pessoa, em interação com a energia do ambiente também. And now we have a new option for this. We have we developed new instrument, so-named BioWell Mobile. Foi desenvolvido também um outro instrumento que agora uma outra opção, né, para fazer essa medida de maneira mais simples, que é o BioWell Mobile. So it is a very little size, and this allows to get all information through mobile phone. Ele tem um tamanho bastante reduzido e ele permite que você capture as informações, então, diretamente no seu celular. Through Bluetooth, using Bluetooth. Usando tecnologia Bluetooth. So, of course, it's much cheaper than our professional BioWell. Claro que ele é bem mais econômico do que o BioWell profissional. And we present it to big masses of population, to practically every person. E ele é construído de maneira tal que ele possa ser vendido a praticamente qualquer pessoa. Because then every person would be able to follow up their energy, their level of stress, day by day, week by week. Porque utilizando então esse tipo de instrumentação, um sujeito poderia acompanhar seu nível de estresse, o nível de reservas de energia dia a dia. And to see how you are protected against different intrusions, viruses, against stress, and how you can improve your wellness, improve your health, but different means. E dessa forma também gerar uma espécie de consciência na pessoa de que ela precisa aumentar os seus níveis de energia, reduzir alguma situação de estresse, e dessa forma não ser tão vulnerável eventualmente a questões como agora a gente está vendo na pandemia, etc. And that's why in spring somewhere this instrument will be presented to Brazil. Em algum momento agora na primavera da Rússia, né, que vai ser provavelmente agora abril, maio, esse dispositivo vai chegar também ao Brasil. So your life is in your hands. Bom, eu queria concluir essa etapa dizendo que a sua vida então está nas suas mãos. You are energy, you are light, and only on yourself depend your wellness and your life. Você é feito de luz, né? Então muito mais do que você imagina do seu bem-estar, da sua saúde física, mental, etc. Está completamente nas suas mãos. And now let's move to questions if we have some.
Yes, e agora vamos abrir para algumas perguntas. Acredito que vocês tenham durante a apresentação tido algum tipo de dúvida ou gostariam, já trouxeram algum tipo de pergunta para o Dr. Konstantin Korotkov, de maneira que a gente aproveita aqui a presença dele. Érico, eu posso perguntar, eu não sei se ele fez a definição ou se eu me perdi, de informação, porque ele definiu bem energia, ele definiu bem entropia, mas ele fala que o universo é composto de matéria, de informação e de energia. E eu não sei se ele definiu essa informação, porque eu acho que essa informação, sob o ponto de vista da psicologia, é super importante. Sim, ele apresentou as definições do Ilya Prigogine, mas eu acho que a pergunta é bem pertinente. So Maria Luisa, she's a researcher here from Santa Catarina, and she's making the following comment and question. She says, thank you for your presentation, and basically you brought a series of concepts all connected with each other, like energy and many others. And then at a certain point, when you were talking about Ilya Prigogine, you said that most of the universe is filled by energy and information and not mass. And then she said, and what is the definition of information that you typically use? Of course, we have, as with consciousness, we have many definitions, but the main one, information, it is some idea about any subject transformed by the fields of the universe. Sorry, Korotkov, I lost a little bit of your answer. So, sorry. Information is the idea about the subject of the universe, transformed by fields. Então, a informação eu de novo não entendi. Se alguém tiver pego direitinho pode me ajudar, mas a informação sorry, Korotkov, really? Huh? There is some loudness here at my environment. I'm not getting. I just got that the information is about the subject, and then the sound didn't arrive. This is idea about subject. É uma ideia sobre o sujeito. Transformed through the field of the universe. Transformada pelo campo do universo. Então a informação é uma ideia do sujeito, algo que parte do sujeito e que é transformada pelo campo do universo. Yeah, so that's why we can tell that with any subject we can attribute some amount of energy, some amount of entropy, and some amount of information. Então é por isso que podemos dizer que para cada sujeito há uma certa quantidade de energia, num certo nível de entropia e com uma certa quantidade de informação. So the lower the entropy, the higher the information. Então, quanto menor a entropia, maior a informação. So the more complex the behavior and structure of the subject, the higher the information about the subject. Então, quanto maior o nível de ordem, complexidade, formação daquele sujeito, maior seria, em tese, a quantidade de informação que ele é capaz que ele contém. The best presentation of this scientific level, this is Claude Shannon ideas. E talvez a melhor referência para falar sobre as definições de informação seja Shannon, que é de fato um dos pais da teoria da comunicação que a gente estuda em engenharia elétrica. Okay. Okay. Basically, let's see if there are other questions. In the chat, there are other questions here, Korotkov. So Yes. some people are asking. There are two questions here. First of them, thank you very much for all the information. Would I manage to use this technique with animals? Yes, we are using this technique, but
little bit different instrument, next generation, for measuring cats and dogs. Sim, eles têm feito experimentos utilizando o BioWell com cães e gatos, que são animais domésticos, né? Obviamente tem uma quantidade bem maior. This instrument has a bigger screen, and you can apply the paw of a cat or a little dog to the screen. Esse instrumento tem uma tela maior, uma superfície maior, um buraco maior, então consegue se colocar a pata do animal. E então eles estão primeiro tirando as imagens, depois eles precisam calibrar do ponto de vista computacional essas imagens. Okay, thank you. Yes, same one more topic. It was some experiments on using BioWell for horses by external electrode that you clip to the ear of horse. Então também foram feitos alguns experimentos com cavalos, onde se utiliza uma espécie de clipe com uma conexão metálica na orelha do cavalo. There are another question here about crystals and special rocks. So if there are any tests with orgonites and if the piezoelectric effect has some capacity of transmutation. So basically, can we show that these special rocks, they have any power of providing information that change our system? Okay, so first of all, of course, we can measure rocks and crystals directly with... Podemos medir pedras e cristais diretamente, sim, claro. Only with BioWell element instrument, we are preparing this for existe um device específico que se conecta com o BioWell convencional, que é o BioWell Element, que serve para medir água, cristais e outros objetos. You can easily measure effect of any crystal, any rock on your own system. E você pode facilmente medir o efeito de uma pedra ou de um cristal no seu próprio sistema. You take a crystal like this. Você pega um cristal como esse. You apply this to your heart chakra like this. Você coloca no seu chakra do coração como esse, por exemplo. And you take measurements with BioWell from the fourth finger of other hand. E você tira as medidas do quarto dedo da mão esquerda. Then you change and take measurements from other hand. Depois você muda para o quarto dedo da mão direita. In the mode of stress test, you are measuring your energy and stress level. E aí existe um teste mais simples dentro do BioWell, que é chamado teste Stress Test, que é baseado em apenas um dedo das duas mãos. E aí você consegue fazer um teste de antes e depois. And you compare before and after. And this is very precise technique. Você compara o antes e o depois e é uma técnica bastante precisa para fazer essa mensuração. And this way you can influence measure the influence of any subject. Would it be crystals? Would it be food? Would it be medications or supplements to your own energy field? E isso serviria também para medir, fazer o mesmo tipo de teste, poderia ser feito com suplementos alimentares ou quaisquer outras coisas que você utilize e aplique, né, que você possa medir um antes e depois. Okay. There's another question. It's interesting, Korotkov, that most themes of your Congress, they are appearing naturally here. So they're asking about research with plants, florals, with human beings. I think Sabrina, isn't it? She's the one. Interaction of people with plants or what? No, the effects of florais, the florais de Bach. Florais de Bach. Oh, so of course we have many measurements of this type. Same as the effect of different homeopathy. Também com o efeito de homeopatia. Então, há muitas pesquisas com plantas, com florais e também com medicamentos homeopáticos. And this, of course, can easily be presented by energy field, but not immediately. What's important? Esses podem ser representados por esses campos, mas não existe um efeito assim imediato, absolutamente imediato. In time. Você precisa fazer diversas medidas para acompanhar ao longo do tempo o efeito. Because the difference from
chemical medication. Então, ao contrário dos medicamentos químicos, that energy medication, like homeopathy, like black flowers, like many other structured water, it has prolonged effect, slow but very prolonged effect. Então, ao contrário dos sistemas químicos, né, que você toma um medicamento, essas intervenções baseadas em estruturas energéticas, como, por exemplo, água estruturada, florais e afins, homeopatia, elas têm um efeito normalmente prolongado. Okay. There was another question here which was very practical about how and where to buy the BioWell. I would like to make my own question based on research that we've been conducting. Então, eu vou fazer uma pergunta, pessoal, para ele, primeiro em inglês, depois eu traduzo para vocês. Ao contrário, eu vou fazer primeiro em português. Então, nós estudamos bastante, dentro da lógica psicossomática, a existência de diferentes velocidades dentro da mesma energia. Então, a energia se expressa por meio de uma velocidade psíquica, que seria aquela da contemporaneidade. Num segundo momento, existe o campo etérico, ou psicotrônico, ou eletrofotônico, que é esse aqui que a gente está medindo, que começa a modular, transferir energia ou retirar energia de um lugar e transferir para outro. E, finalmente, existe o efeito somático. Então, eu queria perguntar para ele se existe algum framework de pesquisa com biofotônica junto à medicina psicossomática. So, basically, Korotkov, my question is the following. So, when we study, we've been studying in ontopsychology, which is the science created by Meneghetti. We typically refer to three different velocities of energy, so ways of expression of velocity in our biological systems. So psychobiological systems. So in the first level, we have the psychic velocity, which is instantaneous and contemporaneous, as we see in the field film. So the second level is once this psychic action starts to move, contemporarily it starts to move the biophotonic or bioelectrical activity, which will move a certain part of the body, will take energy or give more energy, etc. And then in the last level, we have the somatic effect. For instance, I raise my arm. So what my question was is, are there some people conducting research using BioWell to explain or to propose a framework, a psychosomatic framework, which can explain completely the phenomenon of psychosomatics? No, I don't think that with one instrument it's possible to explain philosophical idea. So it should be instrument, it only give you some indications and some experimental proof. Ok, então, em primeiro lugar, ele não acredita que nenhum instrumento possa demonstrar uma ideia que possa ter um caráter filosófico. Então, o instrumento ele pode dar algumas direções, direções que nos ajudem numa demonstração de uma determinada ideia. And of course, BioWell, it's a very good instrument for this because you can measure all three levels, what you mentioned. And we understand with you that it's different for different people. So different people would respond differently. That's why we need to make any experiment with big amount of people. Sim, e com esse equipamento, a vantagem de utilização do BioWell é que ele consegue capturar alguns desses níveis de atividade. Então, atividade intelectual do cérebro, uma atividade mais orgânica, metabólica e assim sucessivamente. Então, ele consegue pegar diferentes níveis dessa atividade. And of course, with dynamical measurement, you can detect with, for example, external sensor, you can detect this effect and you can make it not with one person, but with many people. Sim. Outra coisa importante é realizar o experimento com uma quantidade muito grande de pessoas,
de maneira tal que a gente consiga ter uma demonstração científica, né? Então, aqui ele está falando que as pessoas reagem diferentemente aos mesmos estímulos, então é importante ter esse número N aí muito grande. Moment. So it's important that, for example, with BioWell, you can make it with big people, with a big group of people simultaneously. Então, por exemplo, com o BioWell Mobile, será possível coletar dados de uma quantidade absurda de pessoas. Because every person may have this BioWell Mobile, unfortunately I don't have it here, and you can make measurements in parallel for a big group of people. Então, utilizando um equipamento simples como esse, é possível fazer medidas em paralelo de muitas pessoas. So that's why I'm sure that it would allow you to create next level of understanding and next level of experiment. Então, por meio desse instrumento, uma vez que ele é bem mais econômico, digamos, a gente pode espalhar para uma quantidade muito maior de pessoas. Ele entende que muitas pesquisas vão atingir um nível mais alto também de demonstração, a partir do momento que muitas pessoas podem realizar o experimento em várias partes do mundo, né? Então, torna mais acessível a participação à pesquisa. Okay, but Great. that this need to be discussed in more details, and I'm open for the discussion. Okay, there was another question here from a psychological point of view. Basically, we also speak that is very important for any professionals, their sensibility or sensitivity. So they use typically their self-awareness, the perception of their body, of variations of their body, to tell the difference between someone they are examining. So for instance, someone that is very high skilled, they touch you in certain parts and they feel in themselves these variations. So do you think it's possible to use this kind of technique, this kind of equipment in the fostering of these skills from people that are learning to become masters on each field of activity, like for instance, I mentioned some of them, psychotherapy or whatsoever. Então a pergunta seria possível utilizar esse equipamento, por exemplo, durante o processo formativo de profissionais para que eles incrementem a sua autopercepção? Então, por exemplo, alguns profissionais que tocam uma parte do seu corpo e sentem neles a variação são experts de sensibilidade, e obviamente essa sensibilidade se treina e se conquista com muito empenho, né? Então a pergunta é se ele entende que é possível utilizar equipamento com essa finalidade. Yes, of course we understand that a sensitive person, it's the best measuring instrument. Claro que nós entendemos que uma pessoa sensitiva é o melhor instrumento que existe. But as any property, as any talent, it needs to be trained. Mas é claro que ela precisa ser treinada também, né? You can't play piano without training every day. Você não pode tocar piano se você não tocar todos os dias. Você não vai ser um grande pianista. You can't be sensitive without training on regular basis. Então você não vai ser essa pessoa com essa alta capacidade de sensibilidade se você não tiver uma prática cotidiana. And if you have objective indication of what you are doing, objective proof, then of course it gives you tremendous effect for your development. Então é claro que se você tiver entre aspas, uma prova objetiva que vai te apoiando durante esse processo, isso pode acelerar bastante a sua evolução profissional. And of course, it's very important both for a healer, for sensitive, and for the patient. E é claro que isso é muito importante tanto para aquele que é o profissional, né, que é o cuidador, como também daquela outra pessoa que é o cliente ou o paciente ali que está sob exame. Because it allows your client, your patient, to believe in what's going on. Porque isso também muitas vezes pode ajudar a esse cliente a que ele entenda e eventualmente até acredite, né, naquilo que você está dizendo para ele,
lá onde ele tipicamente duvidaria, né? And we have a lot of proof of this in our experiment. E há muitos experimentos que foram feitos com BioWell nesse sentido, não tanto educacional, mas mostrando o efeito de levar a informação à consciência do cliente. So in my books in English, there are a lot of examples of this. Nos meus livros em inglês, eu relato muitos dessas situações. Okay. Érico, eu gostaria de fazer uma pergunta inversa ao que a gente está falando, um pouco talvez. Sim. Em primeiro lugar, agradecer a belíssima aula e um prazer conhecê-lo, já que você falou tanto dele por tantos anos. É um prazer falar com ele diretamente. Eu queria saber o seguinte, muitas vezes existe uma problemática somática, por exemplo. Vamos pensar num jogador. Ele tem, na ressonância, no ultrassom, aparece uma lesão. Mas ele compensou isso de algum modo e ele mantém a funcionalidade. Eu queria saber se o BioWell pega a lesão ou a funcionalidade. Ele pega, entendeu? Ficou claro? Sim, perfeito. So first of all, she's also a researcher. She lives in Rio Grande do Sul, and she's thanking for the great conference. She says that finally she knows you because I talked about you for so much time, and then she's a great pleased to meet you, not in the flesh but in virtual reality. Anyway, and her question is very interesting. She's talking about an inverse example. So let's imagine an athlete that has suffered some kind of collision, and he has a physical structure that is not all right. It's broken, for instance. Some structure is not perfect, but he compensated that by providing new muscles and new structures that will compensate that functionally. So her question is, will BioWell discover what is happening on a structural level or in a functional level? So it will not say that there is no problem, since this athlete is perfectly well and he has compensated that structured deficiency, or it will point out the physical deficiency. So basically that question. Very good question. Thank you very much for this question. Yes, BioWell is measuring functional level. O BioWell está medindo o nível funcional. It's not measuring physical structure of organ systems or body. Ele não está medindo a estrutura física, a estrutura dos órgãos, a estrutura do corpo. It's meant functionality, energy functionality. Ele está medindo a funcionalidade energética. Very clear example. Muito claro o exemplo. There are a person with one lung removed. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um dos seus pulmões removido, um dos lados do pulmão removido. We are measuring this person is in normal health state, in normal condition, and we see beautiful energy field. Nós estamos medindo essa pessoa, por exemplo, se ela tiver num estado de saúde perfeito, ok, a gente vai ver um campo energético. Because one lung compensated absence of another one. Porque um dos lados do pulmão então compensou a ausência do outro lado. But we apply physical load, for example, breathing exercise or physical load, strong physical load, and we see response of the body, the response of the functional state. Então, se a gente aplicar, por exemplo, um exercício de carga, uma sobrecarga ali de atividades, a gente vai ver essa superatividade funcional. And we work a lot with Paralympic teams of Russia. Ele trabalha bastante com os atletas paralímpicos, porque o BioWell é utilizado como equipamento de suporte esportivo lá no Comitê Olímpico Russo. And we know that with high spirit, high mental energy, it's possible to compensate a lot of physical problems. E nós chegamos à conclusão, após muitas dessas medidas, desse acompanhamento, que o sujeito com um nível de intensidade, de intencionalidade espiritual elevada, ele compensa qualquer deficiência física.
Wow. Belíssimo. Thank you very much. Thank you. She says very beautiful the report that you've made. So basically, Korotkova, if there are not any other questions, I see there are no other questions. Okay. First of all, I'd like to thank you from the heart. It's really it's been really very enriching this moment. I think it will fuel of energy everybody that wants to go deeper in a deeper level of study, of consciousness, of intentionality, psychic activity, its relations with the body, health, well-being. And of course that we are eager, very eager. I'll give you a little bit of context later, but we are very eager also to hear you speak about your research on the mummies of Nazca. So basically, also there is a kind of framework which doesn't refer to extraterrestrial, but it refers to the human constant. So we speak of human constant as the module of our intellectual module. So how our intelligence works as human beings, and not exactly if we have 2 arms or 2 legs, or if we have this or that format of the body, but the way that we interact, and we interact energetically and informationally. So basically this is the vision that Meneghetti proposed related to what should be considered human or not human. So is the form of that intelligence, the form that intelligence metabolizes the universe, similar? So if it's similar, we are in front of another human species, no matter if extraterrestrial or not. So he used it to say that the great difference is not on the DNA, but in the form or information that organizes that amount of energy. So we're very eager, of course, to listen to your report and to enrich this great discussion about the great adventure of life also in this planet. And we'll be very happy to meet you on the 9th of March at the same time. So if you have anything that you want to share with us, some last words, that would be great. Okay, first of all, I would love to thank you for organizing this. Obrigado. Então, em primeiro lugar, queria agradecer pela organização dessa live. And for everybody who are presenting here, I see it's a lot of people and who will be watching this on the internet. E também a todos vocês que conseguiram participar, apesar do horário, e que também vão ajudar depois, né? Vão assistir pela internet, compartilhar, etc. And I should tell that we live now in very complicated time. E adicionar também que nós vivemos hoje um tempo muito complexo, muito complicado. But first of all, we don't need to be afraid of anything. Mas que antes de tudo nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. They especially try to make people to be afraid. Então, especialmente hoje, a gente percebe que se tentam fazer com que as pessoas tenham medo. Because they want to be able to operate with people. Porque eles querem operar as pessoas. But we need to be individual beings. Mas nós precisamos ser seres individuados. Sorry, individual beings. Spiritual beings. Seres espirituais. And then we are not afraid of any virus, of any epidemic, and then we can live on full extent. E dessa forma nós não devemos ter medo de nenhuma epidemia ou de nenhum vírus. Dessa forma podemos viver plenamente. So I wish all of you to be strong in your spirit. Desejo que todos vocês sejam fortes nos seus espíritos. To keep your wellness. Para manter o seu bem-estar, sua saúde. That's the most important. E também uma saúde mental, que é o mais importante. Obrigado. Okay. Obrigado, Korotkov.